Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de compreensão de estrutura lógica, questões envolvendo as regras de equivalência da proposição composta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca cobra esse assunto. Olha só, pessoal, iremos responder uma lista de questões da Banca Instituto AOCP envolvendo questões de equivalência lógica. Questão número 1 dizia o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente. Primeira coisa que você tem que fazer, tem que destacar o termo logicamente equivalente. E iremos ter aqui no nosso canal a resolução também de questões envolvendo as regras de negação. Então, nesse vídeo, iremos aprender apenas a como resolver questões envolvendo equivalência lógica. Então, primeira coisa que eu tenho que destacar no comando da questão é se é regra de equivalência ou se é regra de negação. Aqui identifiquei que é regra de equivalência. Se é regra de equivalência, o comando da questão ela vai te dar uma proposição e vai te pedir, olha, qual vai ser a sentença ou qual vai ser a proposição equivalente à proposição dada. E olha só, a proposição dada que o comando da questão te trouxe é uma proposição condicional, proposição composta, onde eu tenho aqui o operador se então. Então, eu vou transformar em símbolo lógico e vamos aplicar as regras de equivalência do condicional. Então, transformando essa proposição em formato de símbolo lógico, eu tenho esse formato. Eu tenho a primeira proposição, que eu vou chamar de P. Beatriz foi promovida. Eu vou chamar aqui de proposição P. Aonde tem lá, Ana será demitida. Vou chamar de proposição Q. Tá aqui a segunda proposição. Eu tenho lá duas proposições simples ligadas ao operador se então, que é o meu condicional. Então, quando eu aplico a regra de equivalência da condicional, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a regra que chamamos aqui no nosso canal de IN. Inclusive, vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu faço as regras de equivalência do meu operador condicional, que é conhecida também como a contrapositiva. Então, o IN é justamente para você inverter as proposições. O I é de inverter. Vou até destacar aqui para vocês, ó. Esse IN é porque eu tenho que inverter. O I é de inverter as minhas proposições simples da proposição composta. Então, eu tenho que inverter. E o N é justamente para você lembrar que tem que negar. Negar quem? As duas proposições simples que tem aí na proposição composta. Ou seja, pela regra IN, pela contrapositiva, eu sempre vou manter o operador condicional. Ou seja, sempre vai ser de se então para o se então. De que formato? Eu pego a proposição inicial, eu pego aqui Beatriz foi promovida, eu jogo lá para o final, inverti ela, e a proposição onde tem lá Ana será demitida, eu trago para o início. Inverter é você trocar de posição as suas proposições. Aquilo que estava no início foi para o final e o que estava no final foi para o início. E o mais importante, você precisa colocar a negação, símbolo da negação, aqui meu tio para representar que tem que ter ou não. Então, eu tenho que procurar uma alternativa. Se eu for analisar o sim, então, você vai perceber que as proposições elas têm que estar invertidas. Elas têm que estar com a negação e ela tem que estar invertida. Isso é a regra da contrapositiva, ou também aqui, como os batizamos, como sendo a regra do IN. Inverte e nega as minhas proposições. Se não tiver, não se desespere, porque existe outra regra da minha equivalência do condicional. Aqui a gente chamou de regra do Neymar, ou seja, você vai transformar essa condicional nesse formato. Colocar aqui a Neymar, certo? Só para a gente lembrar. Como é que funciona essa regra do Neymar ou Neymar? A primeira parte da proposição, esse NE, é justamente para você lembrar que eu tenho que fazer o quê? Negar. Então, NE é de negar a primeira proposição. Esse Yzinho do nome Neymar, do Neymar, você vai lembrar que é o conectivo OU, tá aqui, onde tem lá o Y, é para lembrar que eu vou transformar o se então
no operador disjunção, o operador OU, e o MA é para você lembrar que eu tenho que manter. Vou manter a segunda parte da minha estrutura da condicional. Então, nega a primeira e mantém a segunda. Troco o conectivo, que era o se então, pelo conectivo OU, pela disjunção. Nega a primeira, eu tenho aqui a proposição P. Negar é colocar a negação, colocar o advérbio não na minha proposição inicial. E na última parte, se você observar, é manter. Manter é não mexer, é escrever do jeito que está. Se tem aqui Ana será demitida, continua como sendo Ana será demitida. Essas duas estruturas é exatamente as operações que você tem que fazer para encontrar uma proposição logicamente equivalente a uma condicional. Você vai analisar primeiramente a contrapositiva. Se não tiver, a gente vem para a regra do Neymar, com o operador ou, com a minha disjunção. Então vamos analisar agora as estruturas. Então na letra A, vou destacar os conectivos. Esse tipo de questão, logo nas alternativas você tem que destacar os conectivos para saber se pode acontecer uma regra de equivalência do condicional. Na letra A eu tenho um ou, isso é possível. Na letra B, na letra C e na letra D eu também tenho se então, é possível. E na letra E eu tenho o ou. Todas as 5 alternativas são possíveis de acontecer uma equivalência do se então. Agora eu vou com calma porque eu tenho que encontrar a estrutura que está correta. Eu tenho essa estrutura P condicional com Q e eu tenho que verificar aquela que vai bater exatamente na estrutura. Então vamos analisar a contrapositiva. Vamos analisar aqui a contrapositiva. Eu tenho que verificar se as duas proposições têm a negação e se for invertida. Vamos lá para a letra B. Letra B, ó, aqui está afirmando, está dizendo lá, Ana foi demitida. Eu não estou visualizando a negação, então aqui já percebo que tem erro. Nem verifico se está invertido ou não, mas se você observar, está invertida. Então inverteu, Ana será demitida, mas não negou a primeira parte. Já a segunda parte que fala de Beatriz, você vai perceber que foi invertida, apenas colocou a negação na última parte. Na estrutura do condicional, tem que existir a negação nas duas partes, por isso que a letra B está errada. Na letra C, ó, eu tenho lá a negação, está correta, a essa parte, e eu tenho a negação na segunda parte. Se isso acontecer com as duas negações, perfeito. Agora eu vou para o segundo passo, que é para saber se foi invertida as proposições. A proposição inicial Beatriz foi promovida, está no início. Onde está Beatriz? Ó? Também no início. O que foi que aconteceu? Negou as proposições, mas não inverteu. Se negou as proposições e não inverteu, isso também está errada. Então, a alternativa letra C contém erro. Na letra D, eu tenho lá as negação. Está aqui a negação na primeira parte e eu tenho a negação na segunda parte. Está invertida? Está invertida. Ana não foi demitida, Ana será demitida. Veio para o início com a negação. Beatriz não será promovida. Beatriz foi promovida. Inverteu, negou. Se inverteu e negou, você vai perceber que estamos diante aqui de uma regra de equivalência da proposição dada. Então, aqui, nessa questão, utilizou a regra IN, ou a contrapositiva, onde eu inverto as proposições e nego. Professor, e nas demais alternativas, na letra A e na letra E, que tem um conectivo OU, por que está errado? A gente vai em busca aqui da estrutura. A primeira parte tem que estar com a negação. Eu vou lá na letra A, está lá, Beatriz será promovida. Cadê a negação? Não tem a negação. Aqui deveria, antes do verbo, ficar Beatriz não será promovida. Como não colocou a negação, isso já está errado. Colocou a negação no final, ó. Colocou lá a negação na última parte. Não é para negar a última parte, é para negar a primeira parte. Por isso que a letra A está errada. E na letra E, tá lá, Beatriz será promovida ou Ana será demitida. Cadê a negação? Não tem a negação na primeira parte da proposição. Está afirmando a proposição que fala de Beatriz. Por isso que a letra E também está errada. Para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra D. Mais uma questão. Questão de número 2.
Considere a seguinte sentença. Novamente, ele vai te dar uma sentença, eu identifico qual é o conectivo, tá aqui o se então, encontrei que é uma condicional e verifico no comando da questão. Novamente, ó, ele quer uma questão que fale das regras de equivalência. Uma afirmação logicamente equivalente a essa, qual vai ser a sentença? Estou aí nas alternativas. Novamente, é uma questão referente aí à estrutura condicional. Vou trazer para cá essa estrutura, onde eu tenho lá uma proposição nesse formato, P setinha aqui. Eu observo na primeira parte da proposição, consigo ler 10 páginas, está afirmando, eu chamei da proposição P, e no final estou dizendo lá que leio um livro em 10 dias, eu chamei aqui da proposição Q. Essa é a estrutura que veio. Novamente, existem duas regras de equivalência do condicional, existe duas regras de equivalência do condicional. Existe a regra do IN, onde eu mantenho o conectivo condicional para condicional, inverto as proposições e coloco a negação. IN, inverte e nega. Isso é a regra da contrapositiva. Existe a regra do Neymar, existe também a regra do Neymar. A regra do Neymar é aquela regra que você transforma o condicional no ou. Lembra lá, Neymar faz gol. Neymar faz gol é a regra do condicional para transformar no ou. Neymar faz gol. Neymar faz gol. Eu vou transformar o sim então, que é a minha condicional, no ou. De que forma? Nega a primeira parte. Vou negar aqui a primeira parte e manter a segunda parte. Ó. Manter, não mexer. Vou deixar do jeito que está. Perfeito. Então já sei as duas possibilidades. Vou nas alternativas, ó. Vou aqui nas alternativas para saber quais tem aí o sim então, quais tem aí o ou como possibilidade de resposta. Então na letra A eu verifico que eu tenho um conectivo E, ó, não tem regra de equivalência do sim então para o E. Na letra B eu tenho aqui o sim então, perfeito. Daqui a pouco eu analiso. Na letra C também eu tenho o sim então, tá aqui. Na letra D eu tenho um E, isso aqui não existe. E na letra E eu só tenho aqui o sim então. Conclusão, quando você conhece as regras de equivalência, fica fácil para você analisar as alternativas. Eu já elimino de cara a letra A e também a letra D, porque o conectivo E, a conjunção, não é uma das regras de equivalência do condicional. Então, para essa questão, só teria como possibilidade a utilização da regra inverte e nega, da contrapositiva. Ou seja, eu tinha que analisar as alternativas que tinha sim, então, de que forma? Observando se tinha invertido e se tinha negando as proposições. Na letra B, eu já tenho um erro, porque aqui está dizendo que se consigo ler, aqui está faltando a negação, ó. Então a letra B já sei que está errada, existe um erro, ó. Aqui eu já vou colocar, essa aqui está errada, essa aqui tem um erro, na letra B. Na letra C, tem negação, tranquilo, encontrei a negação. Na letra C, na segunda parte, tem a negação, na primeira e na segunda parte. Tudo bem, quando isso acontece, eu tenho que verificar agora se inverteu. Eu tenho na última parte, que eu chamei de quê? Um livro, li um livro em 10 dias, eu trouxe para o início. Não consigo ler um livro em 10 dias. Isso aqui está ok. Inverteu, negou. Já a última parte também colocou a negação e está falando lá, consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia. Está aqui, eu consigo ler 10 páginas de um livro a cada dia. Realmente inverteu e colocou aqui a negação nas duas proposições. Bate na regra da contrapositiva, bate. É uma regra de equivalência do condicional, é sim. Então, para essa questão, você teria que marcar a alternativa letra C. E na letra E, porque está errado? Novamente, muito cuidado. Não é só encontrar a negação, não é só você verificar a negação. Tem muitas questões envolvendo a regra de equivalência condicional, simplesmente ele nega, mas não inverte. Em outras alternativas, você vai se deparar que ele até inverte, mas não nega. A regra é clara. A contrapositiva da condicional é inverte as duas proposições e coloca a negação em todas duas. Na letra E, se você observar, ele não inverteu. Ele colocou aqui, se não leu 10 páginas de um livro a cada dia, é a parte inicial da minha condicional.
ler 10 páginas de um livro a cada dia. Por isso que essa alternativa letra E também está errada. Só teríamos como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão de número 3. Novamente, vai te dar uma proposição. Ele diz, olha, considere a seguinte proposição. Tá lá, se Luísa passar no concurso público, então ela não irá morar em outra cidade. Assinale a alternativa que representa a proposição composta equivalente. Então, estou trabalhando também com regra de equivalência. É o se então, onde eu tenho essa estrutura. Inclusive, já quero destacar para vocês que agora eu vou trabalhar com não. Ó. Na proposição composta, a última parte te deu a negação. Como é que vai ficar agora, professor? Colocando a negação. Nas duas questões anteriores, a minha proposição composta estava afirmando tanto o antecedente como o consequente. A primeira parte e a segunda parte da condicional, ela estava afirmando. Agora não, ó, o consequente dessa condicional, ela tem uma negação. Se tem uma negação, a estrutura que eu vou manter é nesse formato. A primeira proposição, vou chamar de P, está afirmando. Já a segunda está negando. Então, eu coloco a negação. Existem as duas possibilidades, professor? Existe. Está aqui a regra do IN, que é a contrapositiva, é aquela que me garante transformar a condicional em outra condicional, invertendo as proposições e negando. Agora, muito cuidado. Aquilo que tem a negação no comando da questão, quando você vai inverter ela e vai negar, aqui eu entro em uma regra de inferência lógica. É a dupla negação. A dupla negação, ela vira uma afirmação. Então, toda vez que eu estou colocando aqui uma proposição com a sua negação, quando eu faço a negação dela, você vai perceber que ela vira uma afirmação. A dupla negação vira uma afirmação. Por isso que nas alternativas agora eu tenho que procurar uma proposição que está afirmando. Já na segunda parte, se você observar, no comando da questão afirmou. Quando eu faço a negação, agora a segunda parte ela tem que ter a negação. Ou seja, primeira parte vai afirmar, segunda parte vai negar. Tranquilo. Qual é a próxima regra de equivalência do condicional? É a regra do Neymar, professor? É a regra do Neymar. Como é que funciona? Eu gostei da musicazinha que o senhor cantou. Regra do Neymar é aquela que transforma o se então no ou. Neymar faz gol. Neymar faz gol. Regra de equivalência do se então para transformar no ou. Neymar faz gol. Neymar faz gol. Regra de equivalência do se então para o ou. De que forma, professor? Nega a primeira parte, ó. Nega a primeira parte, então eu vou transformar, lembrando que eu não olho para aquela proposição que já está aplicada a regra de equivalência, eu tenho que olhar para essa inicial. Então, vou negar a primeira, tá aqui, eu nego a primeira estava afirmando, por isso que ficou com negação, e a segunda está negando. Se você observar, quando eu mantenho a estrutura, eu não mexo, porque eu vou manter, ó, não vou mexer. Por isso que a última parte aqui vai ficar com a negação. Muitos alunos se confundem na hora que for procurar as alternativas, porque aqui já existe a negação. Você não negou, você manteve a estrutura. Comando da questão te deu a negação. Se deu a negação, a regra é manter. Manter, não mexer. Do jeito que estiver escrito, onde tem lá, ela não irá morar em outra cidade, deve permanecer exatamente com o conectivo ou. Perfeito. Então, vamos agora analisar as alternativas para verificar aquela estrutura correta. Na letra A, eu tenho se então, tá aqui, é possível. Na letra B, eu também tenho se então, é possível. Na letra C, tem o E, isso não existe. Na letra D, eu tenho o ou, perfeito, regra do Neymar. E na letra E, eu tenho se então. A única alternativa que eu vou eliminar, que eu sei que não existe regra de equivalência, é a alternativa letra C. Ó. Não tem regra com conectivo E. Tá aqui, se então, se então, se então e o ou. Eu começo pelo se então, para verificar se vai bater perfeitamente a utilização da regra da contrapositiva.
Então, na letra A. Então, a inicial, você vai ver, ó, a proposição inicial tem que vir afirmando. Aquilo que tiver com negação, ó, você já elimina. Já está com negação, você já elimina. Só encontrei aqui sem a negação com o conectivo sim, então Luísa for morar em outra cidade. Perfeito. Nem olhei ainda, se inverteu. Estou olhando a estrutura da negação. Está afirmando? Perfeito, está afirmando. E a última parte tem que ter a negação. Então, está batendo a estrutura. Primeira afirmando, segunda negando. Coloquei aqui, estou verificando na letra E. E agora eu vou olhar se inverteu. Ó. A última parte está dizendo lá, não irá morar em outra cidade. Morar em outra cidade tem que vir para a parte inicial. Está aqui, ó. A última parte que estava no comando da questão veio para o início. Se isso acontecer, é porque inverteu. E onde ele diz lá, né, no início, passar no concurso. Eu tenho que jogar lá para outra parte da minha condicional. Está aqui, ó, passou no concurso. Bate perfeitamente na regra IN, na contrapositiva. Então, a alternativa correta para essa questão, letra E. Porque a alternativa letra D está errada. Olha a estrutura. Eu precisava que as duas partes da proposição composta, tanto no início como no final, estivessem com negação. Olha no início, está afirmando Luzia passou no concurso. O correto era Luzia não passou no concurso. Colocaria o conectivo ou, está perfeito, e colocaria aqui também a negação. Não foi morar em outra cidade. Por isso que a alternativa letra D contém erro. Para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão de número 4. Olha o que vai dizer a questão número 4. A sentença condicional. Então, já te deu aqui a sentença condicional e eu posso te garantir. A Banca Instituto, a OCP, ela gosta de cobrar operações do condicional cobrando aí a regra de equivalência. Para a sua prova, eu tenho certeza que o Instituto, a OCP, vai trazer aí um condicional e vai pedir uma equivalência. O que é que você vai verificar? Você vai confirmar que é um sim, então, tá aqui, ó. O conectivo sim, então, e o comando da questão te trouxe aqui, é equivalente. Então, eu tenho uma condicional nesse formato, você vai perceber que a primeira parte, Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, aqui está afirmando, vou chamar de proposição P, é uma condicional, e se você observar na segunda parte, fala lá, Augusto realiza uma atividade de operacionalização, também está afirmando. Quando eu digo também está afirmando, é porque não tem a negação, o advérbio não. Perfeito. Já sei, professor, agora eu não erro mais. As duas regras de equivalência do condicional, eu já sei. Tem a IN, que é a contrapositiva, aquela que me garante transformar uma condicional em outra condicional. Eu inverto as proposições e coloco a negação. Isso é regra de equivalência. É regra de equivalência. Lá na hora da prova, o interessante é você escrever as duas, ó, porque você vai marcar a alternativa correta. Neymar é a que transforma o condicional no ou, nega apenas a primeira e mantém a estrutura final. Essas são as duas possibilidades. Na prova, vai à procura dos conectivos. Pode acontecer com ou, pode. Pode acontecer com ou, pode. Pode acontecer com ou, pode. Na letra D e na letra E, você vai perceber que eu tenho um conectivo, é a minha conjunção, ó, conectivo E. Isso aqui não existe, regra de equivalência, colocando aqui o sim, então, para transformar no E. Só sobrou o ou. Qual é a regra que eu vou utilizar? Não precisa nem analisar a estrutura da contrapositiva. Você vai analisar a estrutura do Neymar. Qual é a estrutura do Neymar? Verificar se no início tem a negação. Vamos em busca para verificar qual das alternativas tem apenas a negação no início. Vamos lá. Na letra A, tem negação no início? Tem negação no início. Coloquei aqui, ó. Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento. Foi o que disse aqui no comando da questão. Realiza uma atividade de gerenciamento. Perfeito na parte inicial. A parte final eu tenho que manter a estrutura, que vai falar de Augusto. Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Bate perfeitamente?
bate perfeitamente. Apenas colocar a negação no início, transformar o sim então no ou. É uma regra de equivalência do condicional? É sim, perfeitamente uma das regras de equivalência do meu condicional. Por que a letra B? Porque a letra C está errada. Vai lá na letra B. Lívia realiza uma atividade de gerenciamento. Cadê a negação? Ó? Faltou aqui a negação, por isso que está errado. Nem analisa a parte final. Na letra C, eu tenho a negação. Perfeito. Vamos analisar lá no final? Olha o que aconteceu no final. Augusto não realiza uma atividade de operacionalização. Você vai perceber que a parte final deveria vir sem a negação. Se veio com a negação, isso contém um erro. Confirma exatamente como resposta correta para essa questão, alternativa letra A. Mais uma questão do Instituto OCP, prova aplicada à Polícia Civil do Pará. Olha o que dizia a questão. Considere a seguinte sentença. O circuito A não, já verifiquei aqui que tem negação no início, possui escala de integração SSI ou, agora vamos trabalhar com o conectivo ou, o circuito B possui uma escala de integração LSI. Olha o que o comando da questão pede. Uma afirmação logicamente equivalente à sentença dada. Regra de equivalência, regra de equivalência. A estrutura agora não é a condicional. A estrutura que o comando da questão trouxe a disjunção, que é o conectivo ou. A estrutura fica nesse formato. Você vai perceber que eu tenho o valor de P, a primeira parte, só que o valor de P na primeira parte tem a negação. Se tem a negação, eu coloco aqui na negação. E a última parte está afirmando. Aqui ele está dizendo que B, circuito B, possui. Está afirmando. Qual vai ser a regra de equivalência? Inclusive, vou até voltar só para explicar a vocês. A regra do condicional, existe as duas possibilidades. De condicional para condicional, de condicional para ou. Quando eu estou trabalhando com o ou, a regra de equivalência, você vai perceber que é o condicional. Qual é a regra que eu utilizo para transformar o condicional no ou? É a regra do Neymar. Serve também para transformar o condicional no ou? Serve. Se são regras de equivalência, são expressões equivalentes, proposições equivalentes. Então, tanto faz eu utilizar o condicional para o ou utilizando a regra do Neymar ou utilizando a regra do Neymar para transformar no ou. Voltando para a questão. Então, eu tenho aqui uma disjunção, só tenho como resposta equivalente para essa proposição transformar em uma condicional. Utilizando que regra? A regra do Neymar é a mesma. A regra do Neymar é a que transforma o se então no ou o ou no se então. Ó. Então, a regra do Neymar, eu vou transformar o ou no se então em uma condicional. De que forma? Nega a primeira parte, então vou negar a proposição inicial, aquilo que tem a negação, utilizando a regra de inferência da dupla negação, isso vira uma afirmação. Negar uma proposição que já existe a negação, ela vira uma afirmação. Agora tem uma negação, a proposição Q, ó, e a proposição Q é manter. Manter, não mexer. Do jeito que estiver escrito no comando da questão, você vai ter que procurar nas alternativas. Está aqui a estrutura. Ou seja, você tem que procurar uma alternativa que tenha o operador condicional e todas as duas proposições têm que estar afirmando. Se tiver negação, já está errada. Então vamos à procura. Nas alternativas, observa lá que eu tenho o se então na letra A, já sei que é possível. Na letra B também eu tenho se então. Na letra C também eu tenho se então. Na letra D eu também tenho se então. E na letra E também eu tenho se então. Alô, nossa amiga Instituto OCP. Não colocou nenhuma alternativa para eliminar. Todas as alternativas aí é possível. Porque a única regra de equivalência da disjunção é transformar na condicional. Do ou transformar no se então. Todas as alternativas sim, então. Então, agora eu tenho que verificar se tem ou não negação. Ó. Eu tenho que verificar. Aquilo que tiver negação no início e no final, eu vou eliminar. Na letra A, tem negação? Tenha, já eliminei. Na letra B, se você observar na letra B, não tem negação. O circuito A
possui escala de integração SSI. Bate perfeitamente o que foi escrito no início? Bate, sem a negação. Então aqui no início já confirmei. No final, o circuito B possui escala de integração LSI. Não tem negação. Transformou o condicional, o conectivo ou, né, no se então, e colocou exatamente a estrutura sem a negação, porque a parte inicial já estava com a negação. Quando eu faço a sua equivalência, negando apenas a primeira, virou uma afirmação. Por isso que a resposta correta é a letra B. E as demais, você vai perceber que em algum momento, ou na primeira ou na segunda parte, vai ter a negação. Se tiver negação, você vai verificar que isso contém erro. Então, eu verifiquei que tem a negação, tanto na parte inicial como na parte final. Professor, e por que aqui a letra E está afirmando as duas proposições está errada? Porque a estrutura você tem que perceber que tem que ser mantida. O circuito possui escalada de integração SSI tem que vir no início. O SSI tem que vir no início, conforme veio aqui na letra B. Já na letra E, onde está falando do SSI, você vai perceber que está lá no final. Ou seja, na alternativa letra E, te deu essa condicional. Te deu lá a proposição Q e te deu lá a proposição P no final. Isso daqui existe um erro de estrutura. A condicional tem que ser mantida de a proposição inicial, eu chamei de P, para o final, que bate perfeitamente na alternativa letra B. Muito cuidado aqui nessa inversão de proposição. No conectivo, para transformar o ou no condicional, não consigo realizar essa parte de inverter. Tem que manter a estrutura de forma direta. Então, por isso que o comando da questão, a questão de número 5, foi considerado como resposta correta apenas a alternativa letra B. Mais uma questão agora de número 6. Olha o que a Banca Instituto AOCP cobrou. Se você fizer o curso de técnico em radiologia, então poderá conduzir um exame de raio-x. Assim pode-se afirmar. É uma questão também envolvendo as regras de equivalência, onde o comando da questão te deu um operador condicional, o se então, tá aqui o se então, e te deu a proposição composta, formada aí a estrutura do condicional, tá aqui. Se você fizer o curso de técnica em radiologia, então poderá conduzir o exame de raio-x. Olha só, pessoal, isso é uma questão onde vai trabalhar com sinônimo do condicional. Então, dentro da estrutura condicional, a gente tem alguns sinônimos, é o que eu vou precisar para acertar a alternativa correta. Então, o comando da questão te trouxe aí uma condicional, posso escrever essa condicional nesse formato, através de símbolo lógico, onde a primeira parte eu vou chamar de P, onde diz lá, você fizer o curso de técnico em radiologia, essa é a proposição inicial, proposição P, e depois do então poderá conduzir o exame de raio-x, isso aqui eu vou chamar de proposição Q. Parte inicial, que é o antecedente da minha estrutura do condicional, e eu tenho um consequente aqui da minha condicional, que é a última parte, né? Depois do então. Essa estrutura da condicional pode vir na sua prova de que maneira? Pode vir nesse formato. P implica em que, é uma implicação lógica, implica em que, se tivesse nas alternativas esse formato, onde eu tivesse colocado lá, você fizer o curso de técnica em radiologia, implica, trocaria o se então por a palavrazinha implica. Então eu poderia dizer, se você fizer o curso em técnica em radiologia, implica, você poderá conduzir o exame de raio-x. Estaria correto? Estaria correto, mas a banca não trouxe o implica. Pode vir esse termozinho também, que já caiu em prova como sinônimo do condicional. P somente se que. Tá aqui, é somente se que. Vai confundir com a estrutura do bicondicional. O bicondicional é o somente se e somente se que. Aqui está somente se que. Se vier essa estrutura faltando o se aqui na frente do somente, essa é uma estrutura do condicional, não é do bicondicional.
Se viesse nas alternativas, informando, né? Você fizer o curso de técnico em radiologia, somente se poderá conduzir o exame de raio-x. Estaria correto? Estaria correto. Mas não veio esses dois termos. Veio, como nas alternativas, os sinônimos da condicional como condição suficiente e condição necessária. Se vier nesse formato P, vou abreviar aqui, ó, o C é condição, o S suficiente. Vamos trabalhar com a estrutura condição suficiente e também condição necessária. Se vier P, é condição suficiente para que, de forma direta, essa estrutura está correta. Por exemplo, se tiver nas alternativas dizendo você fizer o curso de técnico em radiologia, é condição suficiente para conduzir o exame de raio-x, a parte final. Se vier condição suficiente, é porque eu escrevi aqui de forma direta a estrutura do se então, tá perfeito. Mas pode vir também de forma inversa. A banca pode cobrar a estrutura da condicional invertida e não será mais condição suficiente. Vai ser outra condição, onde eu vou chamar aqui de CN. CN é condição necessária. Então, se vier de forma invertida, você vai perceber que eu tenho que trocar de posição as minhas proposições. Aquela parte inicial onde fala você fizer o curso de técnico em radiologia, eu chamei de P. Quando eu digo que é condição necessária, eu jogo lá para o final. Onde tem lá, poderá conduzir um exame de raio-x, tem que vir no início. Se vier invertido, você vai perceber que o EN, isso aqui é uma dica, é um macete para você levar para a sua prova. Eu nunca errei uma questão envolvendo condição suficiente, condição necessária, que eu sempre lembrei. O EN, onde tem aqui do etão, se você observar, é o CN daqui da condição necessária. É o invertida. Esse N é para dizer que as proposições foram invertidas, ó. Se começar com N do se então, você vai perceber que a condição agora é a condição necessária. O EN é referente à inversão da condição necessária. Quando vier aí a troca de lugar das proposições. Pronto, tá aqui, necessária. O EN é para você lembrar de condição necessária. Tem que trocar de lugar as proposições, tem que trocar. Se vier uma alternativa falando, dizendo lá, olha, conduzir o exame de raio-x é condição necessária para fazer o curso de técnico em radiologia. Isso está perfeitamente correto. Então, se vier condição suficiente, você vai perceber que tem que ser escrita de forma direta. E se vier nas alternativas condição necessária, você vai perceber que tem que inverter as proposições. Perfeito. Eu quero deixar aqui apenas umas observações referente à condição necessária e a condição suficiente, onde a banca já cobrou nesse formato, dessas duas estruturas, que pode vir para vocês também, dizendo, olha, P é condição suficiente para que, né? Vai dizer aqui, para que, ou antes, né? Na questão envolvendo essa estrutura, ela colocou depois. Você vai dizer, olha, é condição suficiente, mas não necessária. Não N. Vou colocar aqui o N representando a abreviação de necessária. Não necessária para quem? Para outra proposição. Para quê? Já caiu em prova do Instituto OCP. Se você observar, vai dizer que é condição suficiente de forma direta, mas não é uma condição necessária ou não é necessária para acontecer a segunda proposição. Isso está correto? Isso está correto. E pode vir nesse formato também, de forma invertida. Pode dar a proposição invertida, a parte final depois do então, e afirmar que é uma condição necessária, e ela vai te dizer, olha, é uma condição necessária, mas não suficiente. Tá aqui, ó, mas não é, vou colocar, para acontecer a proposição inicial. O S aqui referente à proposição, o termozinho suficiente. Perfeito, pode vir essa estrutura? Pode vir essa estrutura. Se você observar, sempre será uma das condições.
Se for suficiente, não pode ter necessária. Se for necessária, não pode ter suficiente. Professor, se por acaso, nas alternativas, a banca pode evoluir e te der lá uma condição, colocando aqui, ó, vou colocar aqui apertado para não confundir aí na letra D. Colocar aqui apertado na letra D e você vai perceber o seguinte: se o comando da questão te der uma afirmação dizendo, olha, a proposição inicial P é uma condição suficiente e necessária para acontecer a segunda proposição, você vai perceber que eu estou trabalhando com duas condições, condição necessária e condição suficiente ao mesmo tempo. Pode vir suficiente, necessário, ou necessário suficiente, é a mesma coisa. Eu quero que você leve para a sua prova. Quando a banca afirma que é as duas condições, necessária e suficiente, estamos trabalhando aqui, ou se tratando não mais do conectivo condicional. A gente vai trabalhar agora com conectivo bicondicional. Quando é bicondicional, que é o se e somente se, você vai perceber que eu estou trabalhando com as duas condições, condição suficiente e também condição necessária. Então, com essa breve revisão, ficou fácil agora acertar a questão de número 6. Vamos analisar as alternativas. Olha o que disse a alternativa letra A. O curso de técnico em radiologia é uma condição necessária. Aí você vai olhar e vai dizer, eita, encontrei aqui a condição necessária. Se é condição necessária, você vai perceber que a estrutura para estar correta tem que ser uma estrutura o quê? Invertida. A parte final, onde tem lá, poderá conduzir o exame raio-x, ela tem que vir antes da condição necessária. Olha o que viu na letra A. O curso de técnico em radiologia. Técnico em radiologia é quem? É a proposição P, é a parte inicial. Se veio nessa estrutura dizendo que P é condição necessária para conduzir aqui o exame raio-x, que é a proposição final, você vai perceber que tem um erro na sua estrutura. Por que tem um erro na sua estrutura? Porque não foi invertida as proposições. O correto para a letra A está perfeitamente como determina as regras de equivalência ou do sinônimo do condicional, seria o quê? Trocar essa condição, onde ele afirmou aqui que era necessária, aqui o correto seria condição o quê? Suficiente. A estrutura que a letra A deu foi, olha, o curso técnico em radiologia, eu chamei de P, é condição suficiente para acontecer a segunda parte do condicional, para conduzir o exame de raio-x. Se viesse ao invés de condição necessária, condição suficiente, estava perfeito. Então a alternativa letra A está com erro. Na letra B, vai dizer lá, mesmo com curso de técnico em radiologia, afirmou aqui a parte inicial do condicional, depois colocou a segunda parte, colocou a negação. Ó. Se você olhar, essa estrutura ela é bem parecida com aquela estrutura da contrapositiva. Mas para eu afirmar na alternativa aqui, onde eu coloquei de forma direta, isso não tem regra de equivalência do condicional, por isso que está errada. Na letra C, também ela fez a ideia da contrapositiva, muito cuidado, ela negou a primeira proposição, a parte inicial, e também negou a segunda parte. Se você observar, quando a gente está trabalhando com regra de equivalência, você vai perceber, se houve as duas negações, você tem que observar se houve também a inversão. A regra que aplicamos aqui é justamente a regra do inverte e nega, é a regra da contrapositiva. Para a alternativa letra C estar correta, você precisaria montar essa estrutura de forma invertida. Se viesse a segunda parte com a negação, com o mesmo operador lógico condicional, isso aqui estaria correto. Então eu vi que tem as duas negações, tem um não tanto na segunda parte e um não tanto na primeira parte. Agora eu vou analisar se houve a inversão. Olha a primeira parte, estou trabalhando aqui com técnico em radiologia. Técnico em radiologia é justamente a parte inicial. E raio-x, que é a parte final, é a partezinha onde eu chamei de que? É o consequente da minha condicional. Houve a negação? Houve a negação. Essa estrutura que está na letra C, ela está incorreta porque ela só fez negar. Só fez negar, não inverteu. Contrapositiva, aprendemos que eu tenho que utilizar a regra ou o macete de inverter as duas proposições e também negar.
Agora a letra D. Ficou fácil agora. Olha o que vai dizer a letra D. A letra D está dizendo lá, o curso em técnica em radiologia é condição o quê? Suficiente para conduzir o exame de raio-x. Se eu estou trabalhando com estrutura de condição suficiente, você vai perceber que ela tem que ser escrita de forma direta. P é condição suficiente para quê? Essa deve ser a estrutura. Se você encontrou condição suficiente, a gente volta na proposição inicial, verifica se ele está falando de técnica em radiologia. Está falando em técnica em radiologia? Está falando sim em técnica em radiologia. É a parte inicial. E a parte final, que eu chamei de quê? Onde vai falar lá do exame de raio-x. Olha o que aconteceu para conduzir o exame de raio-x. Bate perfeitamente com condição suficiente? Bate perfeitamente. Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta a letra D. Professor, abrangendo aqui, a banca já cobrou em uma das suas provas de concurso, nessa ideia de condição suficiente, ela poderia colocar aqui um mais e dizer lá que essa informação que te deu de forma direta não é uma condição necessária. Poderia vir, o curso de técnica em radiologia é condição suficiente, ela colocaria aqui uma vírgula, aí continuava, mas não é condição necessária, colocando aqui ó, o N, vou escrever, dá para escrever aqui apertado, mas não é condição necessária. E manteria a estrutura final do condicional para conduzir o exame de raio-x. Se viesse nas alternativas esse formato, colocando lá condição suficiente, mas não necessária, bateria de forma perfeitamente o que determina a lógica proposicional. Então, para essa questão, só teria como resposta correta a letra D. Professor, por que a alternativa letra E não está correta? Olha o que diz lá a alternativa letra E. Você vai perceber que inverteu, ó. Você só poderá conduzir o exame de raio-x se fizer o curso em técnica em radiologia. Quando ele trabalha com essa ideia de inversão, há uma possibilidade seria a aplicação da propriedade ou da regra referente à contrapositiva. Cadê a negação? Não tem negação. Inverteu aí, simplesmente trocou as proposições de lugares. Isso não é uma regra de equivalência do condicional. Então, confirma. Resposta correta dessa questão já aplicada aqui ao ano de 2023, alternativa letra D. Mais uma questão de número 7. Olha o que trouxe a questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação semelhante à seguinte. Então, a banca agora ela trouxe como regra de equivalência essa expressão, a afirmação ou uma afirmação semelhante. Então, coloca aí no material de vocês também. Quando a banca quer trabalhar com questões envolvendo regras de equivalência, ela pode cobrar nesse formato, uma afirmação semelhante. Olha a afirmação que foi dada no comando da questão, que trouxe uma condicional. Se eu estivesse atento, se você observar a condicional, ela pode ser escrita nesse formato, faltando ou suprimindo o então. Essa vírgula ela vai te dar a ideia aí do então. Ó. Aqui onde está suprimido, você vai ver ou verificar que o sentido é de uma condicional. Poderia ser escrito nesse formato. Se eu estivesse atento, então teria solucionado o crime. Então é uma regra de equivalência da condicional. E a gente já estudou essa regra de equivalência da condicional. A minha estrutura está nesse formato. A primeira proposição vou chamar de P, está afirmando. Eu tivesse atento, chamei de P. E a segunda proposição você vai verificar que também não tem a negação, está afirmando. E a gente viu que as regras de equivalência para o sim, então, para o condicional são duas. Tem a regra da contrapositiva, onde chamamos de IN, e temos também aquela regra do Neymar. Lembra lá que Neymar faz gol. Neymar faz gol é a regra de equivalência do sim então para o OA, da condicional para a minha disjunção.
todas as duas regras aqui, ela faz equivalência com a condicional. A regra IN, que é o inverte e nega, você vai substituir ou trocar aquelas proposições iniciais, onde tinha lá o valor de P, eu vou jogar lá para o outro lado, lá para o final, estava no início, é a minha antecedente, proposição antecedente da condicional, jogo lá para o final. A proposição que estava no final, agora ela vem para o início, eu coloco no início. Inverti as minhas proposições de local e agora eu preciso colocar a negação, eu preciso negar. Inverte e nega. Coloquei a negação no início, coloquei a negação no final. E o mais importante, quando eu aplico a regra da contrapositiva, eu tenho que manter o conectivo. Eu inverto as proposições e mantenho a estrutura do condicional, do se então. Se não vier nesse formato, existe outra possibilidade de regra de equivalência do se então? Existe, através da regra do Neymar. Lembra lá que o NE é justamente para você negar a primeira parte, tenho que negar a primeira parte, e a última parte eu vou ter que manter. Isso é a aplicação da regra do Neymar. Manter é não mexer, é deixar do jeito que está a minha proposição. E o mais importante, eu vou trocar o conectivo se então pelo conectivo ou. O símbolo lógico do se então é o símbolo que parece um Vzinho, é a minha disjunção. Ou seja, eu vou negar a primeira proposição, chamei de P, coloco a negação, substituo o conectivo se então pelo conectivo ou e vou manter a estrutura da segunda proposição. A segunda proposição eu chamei de proposição que. Mesmo jeito que tiver escrito, eu não faço nada, só faço substituir. Perfeito. Agora vamos olhar as alternativas. Vai lá pelos conectivos. Olha o conectivo na letra A. Conectivo na letra A, conectivo E, que é a conjunção. Conectivo na letra B, a gente percebe que é o se então. Ok, existe regra de equivalência de se então para o se então. Da mesma forma, a letra C, a letra E também é a conjunção e a letra D, né? É o E, que é a conjunção, e a letra E, a gente vai ver aqui que é o se então. Então, se você observar, pelas alternativas, não existe a possibilidade de você aplicar a regra do Neymar. Então, essa regra do Neymar, para essa questão, não será aplicada apenas a regra da contrapositiva, a regra de transformar o condicional para outro condicional. Com isso, só analisando os conectivos, eu vejo que não pode acontecer regra de equivalência na alternativa letra A, porque é conjunção, e também na letra D, que também é conjunção. Só pode acontecer como resposta correta letra B, letra C e letra E, porque é condicional para condicional, se então para se então. Vai à procura da negação, ó, vai à procura da negação. Na letra B já está errado, ó, porque está afirmando. Aqui está solucionei o crime. O correto seria não. Solucionei, certo? Tinha que vir com a partezinha referente à negação. Na letra C, tem a negação, ó, muito cuidado. Na letra C tem a negação no início e tem a negação no final. Só que eu tenho que observar se houve a mudança das proposições. Aquela que estava no início para verificar se foi para o final. Aquela que estava no final se veio para o início. Então vamos verificar. A primeira parte da proposição está trabalhando aqui, ó, estivesse atento. Aqui está dizendo, olha, se eu não estava atento, no final, teria solucionado o crime. E aqui no final, não solucionei o crime. Se você observar, até negou a estrutura da condicional, mas não inverteu. Se somente negar e não inverter, isso contém um erro na aplicação da regra de equivalência. Precisa inverter e negar ao mesmo tempo. Então só sobrou, fazendo análise por exclusão, a resposta correta a letra E. Você vai observar que tem as duas negação, tá aqui as duas negação, e eu vou observar que realmente trocou, inverteu as proposições. Onde estava atento era a parte inicial, estivesse atento,
teria solucionado o crime. Essa partezinha, a parte final, trouxe para o início agora através da regra da contrapositiva. Então, para essa questão número 7, resposta correta, apenas alternativa letra E. Mais uma questão de número 8. Olha o que vai dizer a questão de número 8. Afirmar que Clara trabalha de manhã, vou destacar o conectivo, ó. Clara trabalha à tarde ou à noite, é equivalente a afirmar, por definição de equivalência de proposições compostas, que é uma questão que também vamos trabalhar com regras de equivalência, principalmente trabalhando com as propriedades dentro da lógica proposicional. Inclusive, vou deixar aqui na descrição, aqui nos comentários, um link onde eu faço uma revisão da aplicação de todas as propriedades da lógica proposicional. Então, pausa esse vídeo, vai lá no vídeo que eu deixo aqui nos comentários e na descrição do vídeo, você vai encontrar esse vídeo e vai revisar todas as propriedades, que também trabalha com a ideia de equivalência lógica. Então, vamos para a questão. Questão trabalhando de Clara. Vou chamar essa Clara, vou abreviar essa proposição nesse formato. Clara, vou chamar de C, em onde ele diz lá, olha, trabalha de manhã. Clara trabalha de manhã. Vou chamar de CM. Clara trabalha de manhã. Porque nas alternativas vai querer saber, né? Se Clara trabalha de manhã, à noite, se trabalha à tarde. As alternativas que é essa informação de Clara. Colocou o conectivo E. Sabemos que o conectivo E é esse símbolo lógico. Clara trabalha à tarde. Clara trabalha à tarde. Vou colocar aqui ó, o T e o Czinho aí para representar essa proposição que está entre o conectivo E e o conectivo OU. Símbolo lógico do OU, tá aqui, ó, símbolo lógico do OU. E trabalha à noite, vou colocar aqui, ó, Clara trabalha à noite, para ficar tudo em função aí de Clara, certo? Então, eu quero saber se Clara trabalha à tarde, amanhã, à tarde ou à noite. Isso aqui é uma aplicação da regra chamada distributiva. Como é que funciona essa regra de equivalência da distributiva? Eu tenho que ter dois conectivos, ó, ou conjunção e disjunção, ou disjunção e conjunção. Não tem a aplicação da distributiva quando eu estou trabalhando ali com conjunção e conjunção. Isso aqui é a aplicação da propriedade associativa. Quando eu estou trabalhando com conjunção e disjunção, ou disjunção e conjunção, a gente vai fazer outra questão nesse mesmo formato, você deveria fixar a parte final, eu faço a fixação do conectivo conjunção, conectivo ou, né, onde eu tenho aqui a disjunção, aqui eu tenho a disjunção, fixei a parte final. E agora eu vou fazer a distribuição. O que é a distribuição? Você pega a proposição inicial, você vai distribuir ela, onde eu tenho lá Clara trabalha de manhã, juntamente com as duas proposições que compõem essa proposição composta. Professor, como é que vai ficar essa estrutura? Então, essa estrutura, você vai perceber que quando eu faço a distribuição, Clara trabalha de manhã, conectivo e Clara trabalha à tarde, onde eu estou ligando, juntando, você vai perceber que o conectivo que ficou fora, agora você vai colocar ela na parte inicial. Clara trabalha de manhã e, cuidado para não confundir o conectivo, não trocar, Clara trabalha à tarde. Posso dizer isso? Posso dizer isso. Então, a proposição composta do comando da questão, já posso garantir ou afirmar essa parte inicial. Se Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde, eu posso dizer que Clara trabalha de manhã e à tarde em uma única proposição inicial. Distribuir a proposição Clara trabalha de manhã com Clara trabalha à tarde. Agora eu vou distribuir também, ó, Clara trabalha de manhã, agora Clara trabalha à noite. Então vou fazer essa distribuição, Clara trabalha de manhã e, muito importante, ó, o conectivo que está junto da proposição inicial tem que ser mantida. Joguei junto para Clara trabalha à noite. Tá aqui, é Clara trabalha à noite. Perfeito. Isso aqui é outra proposição composta que eu coloco na parte final. Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à noite. E o mais importante, aquele conectivo que estaria na parte final, que é o conectivo OU, a minha disjunção, agora ela vai unir, vai ligar exatamente a estrutura
dessa proposição composta agora em duas partes. A parte inicial, onde eu distribuí clara de manhã e clara à tarde, e a parte final, clara de manhã e clara à noite. Coloca aí no materialzinho de vocês. Essa é uma aplicação da propriedade dentro da lógica proposicional chamada de distributiva. Propriedade da distributiva. Estou distribuindo as minhas proposições. Qual vai ser a estrutura correta? A estrutura correta, você começar clara de manhã. Olha aí nas alternativas. Eu afirmar que clara de manhã está aqui, ó, na letra E. Clara de manhã, clara tarde. Está aqui clara de manhã, clara tarde. E o mais importante é o conectivo. Então, o conectivo, você vai perceber que eu tenho um conectivo E, manhã e tarde, manhã e tarde. Central, conectivo central, você vai perceber que é o conectivo OU e eu também tenho um conectivo E. Conectivo E. O que está unindo a parte final dessa estrutura é manhã e noite. Bato que escrevemos, manhã e noite. Então, para essa questão, você teria que marcar como resposta correta a alternativa letra E. O que eu posso garantir de forma correta é o que determina a propriedade distributiva. Toda vez que eu tiver lá conjunção, disjunção, conectivo E, conectivo OU, eu posso distribuir essas proposições iniciais e montar toda ela em função de uma proposição composta agora ligando o conectivo OU, a minha disjunção. De que forma? A parte inicial agora virou uma proposição composta com a conjunção, conectivo E, e a parte final também manteve essa estrutura de uma proposição composta também com conectivo E. Então, para essa questão, só teria como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão número 9, onde vai trabalhar nesse mesmo formato das propriedades. A banca, Instituto, a OCP, gosta de cobrar essa aplicação dentro da lógica proposicional, dentro da estrutura lógica, essas regras de equivalência ligadas dentro das propriedades. Olha o que diz a questão 9. Afirmar que João joga futebol na sexta, colocou aqui, ou joga futebol no sábado e, destaquei aqui os conectivos, no domingo. Então, o comando da questão te deu essa proposição, essa afirmação, e ela pede, ó, é equivalente a afirmar, por definição de equivalência de proposições, que. Então, questão envolvendo essa parte onde eu tenho dois conectivos. Ó. Se você observar, eu tenho dois conectivos. Tenho aqui agora o inicial, é a minha disjunção, o OU, e eu tenho a minha conjunção, que é o conectivo E. Vou transformar em lógica proposicional, vou trabalhar com a ideia de lógica proposicional, onde ele está trabalhando aqui, João joga futebol na sexta-feira, vou transformar essa proposição, colocando aqui, ó, João joga futebol na sexta-feira. Vou colocar aqui o J para ser representado como sendo o João. Quero saber aqui se João joga na sexta, no sábado ou no domingo. Então, eu vou colocar SE, tá aqui, para lembrar que é sexta, porque tem sábado aqui para a gente chamar de SA. Então, SA é sábado e SE aqui vai ser sexta. Tem um conectivo OU, ligando agora João joga no sábado. Então, vou colocar lá J, aí ele colocou sábado, vou chamar de SA. Pronto, para não confundir aí os dois S. Perfeito. Aí o que ele colocou? Conectivo E, coloco nesse formato, e ele está dizendo que João joga no domingo. Então eu vou colocar aqui JD, coloquei aqui. Novamente é propriedade de distribuição das proposições, é sim. Toda vez que acontecer conectivo OU, conectivo E, ou conectivo E, conectivo U, eu destaco a parte final, vou colocar aqui a parte final, e a parte que está iniciando a minha proposição, faço a distribuição. Você vai perceber, João joga na sexta-feira, eu faço a distribuição com ele jogando no sábado, e faço a distribuição também, ó, João joga na sexta, ele vai jogar também no domingo. Como é que vai ficar essa aplicação? Você vai perceber que aonde tem João joga na sexta-feira, agora está ligado ao conectivo OU. Aí eu coloco juntando, distribuindo João joga na sexta ou João joga no sábado, ficando nesse formato. Ó. João joga na sexta-feira, o conectivo de fora permanece
onde eu estou distribuindo, permanece junto com a proposição inicial, e João joga no sábado. Isso aqui eu já sei que João joga na sexta ou João joga no sábado. Isso aqui é a parte inicial da minha proposição composta. E a parte final começa também João joga na sexta, tá aqui, João joga na sexta. O conectivo de dentro, ó, da parte final, você vai perceber que é o ou, é a disjunção, e você vai colocar agora que João joga no domingo, tá aqui, ó. Eu estou distribuindo, João joga na sexta e João joga no domingo. E o mais importante, ó, tem dois conectivos, tem um ou e tem um e. O conectivo central sempre vai ser na parte final da estrutura dessa proposição. A distributiva, ela nos garante que o conectivo central serve para unir aquela proposição inicial com as duas proposições que estão aqui dentro de parênteses, na parte final. O conectivo e, que está dentro de parênteses, é o que vai unir as duas proposições que veio no formato de disjunção. Que propriedade é essa, professor? Essa propriedade que fizemos é justamente a propriedade distributiva. Está aqui, ó, distributiva. Isso nos garante, dentro da lógica proposicional, uma regra de equivalência. Então, se vier nesse formato, a alternativa que tiver nessa estrutura, conectivo ou, conectivo e, conectivo ou, isso aqui vai te dar como resposta correta. Então, vamos à procura dos conectivos. Destaca os conectivos. Vou destacar os conectivos para a gente ver. Aqui na letra A, eu tenho um conectivo OU, pode dar certo? Pode. Está aqui o conectivo E, pode dar certo? Pode. Está aqui o conectivo OU, pode dar certo a letra A. Deixa aí, que daqui a pouco a gente vai analisar. Na letra B, eu também tenho um conectivo OU, tenho um conectivo E e tenho um conectivo OU. Então, bate, professor? Bate. Depois a gente vai só saber se bate na estrutura. Perfeito. Olha o que vai acontecer também na letra C. Tem um conectivo OU, tem um conectivo E e tem um conectivo OU. Bate também? Também bate. O que não vai bater, você já poderia eliminar nesse tipo de questão, é o se e somente se. Aqui onde eu estou trabalhando com bicondicional, não faz a regra aqui da distributiva. E também não faz regra aqui ou conclusão com uma proposição simples, né? Onde está dizendo na letra E. O que vai ter como resposta correta pode ser letra A, letra B ou letra C. O que é que vai nos garantir agora? É a estrutura. Você tem que procurar dentro da estrutura, todas elas tá afirmando. Se tiver negação, você já elimina. Isso é muito fácil de visualizar. Aqui eu trabalhando com afirmação. Eu vou lá na letra B. A letra B está dizendo lá, João não joga na sexta-feira. Ele pode jogar na sexta ou no domingo. Tá aqui, ó, na sexta ou no domingo. Onde tem negação, eu já elimino. Na letra C, ó, eu estou afirmando aqui na parte final dessa proposição, João não joga na sexta-feira ou no sábado. Aqui, João joga na sexta-feira ou João joga no sábado. Então, por exclusão, você só ia ter que marcar a alternativa correta, a letra A. João joga na sexta-feira ou João joga no domingo. Está afirmando as duas? Está afirmando as duas. Na parte final, João joga na sexta-feira ou João joga no sábado. Está afirmando as duas? Está afirmando as duas. Professor, ouvi aqui que o senhor tinha colocado a distributiva, a banca colocou iniciando, né? João joga na sexta-feira ou João joga no sábado. Deveria iniciar nesse formato. João joga na sexta-feira e João joga no sábado. Aqui está, João joga na sexta-feira ou João joga no domingo. Eu tenho que entrar com recurso para poder anular essa questão? Não. Aqui a banca, além da propriedade distributiva, ela colocou outra propriedade bem conhecida dentro da lógica, que é a propriedade comutativa. Quando eu trabalho com a propriedade comutativa, eu posso trocar de posição as proposições ligadas pelo conectivo E. Tanto pelo conectivo E, conectivo OU, conectivo OU, né, de junção exclusiva, como bicondicional. Eu só não aplico a propriedade da comutatividade quando eu estou trabalhando com sim, então. Mas quando vier lá o conectivo E, eu posso trocar as proposições de lugares. Onde está afirmando essa parte final, eu posso jogar ela lá na parte inicial, que isso também vai me dar de forma correta. Onde eu estou afirmando João joga na sexta ou no sábado, eu posso jogar ela lá na parte final agora, que isso também não vai mudar o valor lógico da proposição composta. Então, colocando aqui no formato que viu na questão.
Na parte inicial disso, olha, João joga na sexta-feira. Perfeito, coloquei aqui. João joga na sexta-feira ou João joga no domingo. Foi o que veio exatamente na parte inicial da alternativa letra A. Foi exatamente João joga na sexta-feira ou João joga no domingo. João joga na sexta-feira, João joga no domingo. Agora jogando essa parte inicial lá para o final, onde está falando aí de João joga na sexta-feira ou João joga que dia? João joga no sábado, colocando aqui. É a parte final da estrutura na letra A, é exatamente a parte final. Você vai perceber que João joga na sexta-feira ou João joga no sábado. João joga na sexta-feira ou João joga no sábado. Por isso que a banca considerou como resposta correta para essa questão a alternativa letra A. Questão de número 10. Questão número 10, ela vai trabalhar exatamente nesse formato de questão de regra de equivalência do condicional. Agora ficou tranquilo porque a gente já comentou bastante. Quis deixar aqui para vocês porque a banca já cobrou diversas questões com esse termo. A contrapositiva da proposição condicional. Você já sabe que condicional é sim, então, e quando eu trabalho com regra de contrapositiva, só existe uma regra. Qual é a regra que a gente aprendeu? É a regra do inverte e nega. Então, para a gente aqui, a gente vai procurar uma alternativa onde vai ser de condicional para condicional, todas elas é de condicional para condicional, mas a estrutura tem que ser invertida e também tem que colocar a negação. Então, eu tenho aqui esse formato de condicional. Primeira parte está afirmando, se marca escritor, então Paulo é professor. Para eu fazer a contrapositiva dessa condicional, eu tenho que procurar uma alternativa nesse formato. Negação da segunda parte, negação da primeira parte. Tenho que analisar as alternativas para verificar aquela que vai bater de forma correta. Sim, então, para sim, então. Vai à procura do não. Ó. Aqui tem não, aqui tem não e aqui tem não. Aqui é afirmação, ó. Já elimino. Aqui é afirmação, já elimino, e aqui é afirmação, já elimino. Só sobrou por exclusão a alternativa letra E, porque eu tenho que ter as duas partes com negação. Ó. Tem uma negação no final e tem a negação no início. Agora eu vou só verificar se inverteu. Paulo é professor, Paulo não é professor. Realmente inverteu e negou. Marco não é escritor, Marco não é escritor. Inverteu, negou. Resposta correta para essa questão, alternativa letra E. Mais uma questão, só para mostrar para vocês que a banca gosta de cobrar essa ideia de contrapositiva. Então, você circula essa palavrazinha contrapositiva, você puxa uma setinha lá na sua prova, você coloca o IN. O que é o IN? É inverter a minha proposição e negar através da estrutura do condicional. Comando a questão te deu um sim, então, primeira parte, Felipe é honesto. Segunda parte, Gabriel não é pontual. Então, quando eu estou trabalhando com condicional, através da regra da contrapositiva, eu tenho que verificar se na primeira parte tem ou não negação. Então, a primeira parte eu estou afirmando, Felipe é honesto. Segunda parte, Gabriel não é pontual. Por isso, eu coloquei a negação. Contrapositiva, professor, já sei fazer. Não vou errar na minha prova. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Inverter a proposição inicial, colocar no início. Inverter a proposição final, colocar a primeira parte, né, lá no final. Agora, muito cuidado. Aquilo que está afirmando, eu coloco a negação. E aquilo que está negando, vira afirmação através da dupla negação. Ou seja, todas as alternativas é condicional e eu tenho que manter essa estrutura. A primeira parte é afirmando. Então, onde tem negação, você já elimina. Primeira parte aqui está afirmando, ó. Então, já eliminei duas alternativas, né? A letra A e a letra B. Eu vou lá para o final. Para o final, eu elimino também a letra C. Por que eu vou eliminar? Porque tem que ter a negação. As duas têm a negação. Ó. As duas têm a negação. Qual é que vai estar correta? É justamente aquela que inverteu. Tenho que verificar lá no comando da questão. Felipe é honesto, tem que ir lá na parte final. Ó. Tenho que jogar lá na parte final da minha condicional. Gabriel é pontual, eu tenho que trazer para o início. Então, tem que começar com Gabriel. Qual das alternativas começa com Gabriel? Gabriel é pontual, você vai ver.
Alternativa correta, letra E. Felipe não é honesto, jogou lá para a parte final e colocou a negação. Então, leve para a sua prova. Questão envolvendo contrapositiva é regra de equivalência de condicional para condicional, invertendo as proposições e também colocando aí a negação. Então, para essa questão, a banca considerou como resposta correta apenas a alternativa letra E. Mais uma questão bem interessante aí da Banca Instituto AOCP, que vai trabalhar com esses estudos que estão fazendo da condicional. Considere a seguinte proposição condicional, tá certo? Vamos trabalhar aqui com a condicional. Se você usar a pasta dental XYZ, então seus dentes ficarão mais claros. Aí ele vai dizer agora, por definição, a recíproca. A questão agora vai trabalhar com essa ideia de recíproca. Muito cuidado, ela quer a recíproca dessa condicional. A recíproca de uma condicional sempre será uma condicional. Tá aqui o formato, todas as alternativas vai trabalhar aí com essa ideia de recíproca. Eu trabalho com a ideia de condicional para condicional. Então eu tenho que verificar que é uma condicional, que o comando da questão te trouxe. Você usa pasta dental, é uma afirmação, coloquei. Seus dentes ficarão mais claros, é outra afirmação, coloquei aqui. Quando eu trabalho com essa parte referente à recíproca, você vai perceber que é diferente da contrapositiva. A recíproca, ela não é uma regra de equivalência, é apenas uma regra onde eu vou ter que inverter as minhas proposições, ó, sem negar. Não é regra de equivalência, é apenas uma troca de proposição. Aquilo que estava no início, que eu chamei de P, vai lá para o final, vai para depois do então. Aquilo que estava depois do então, agora vai para o início, vai lá para o se, vai começar a estrutura do condicional. Todas as duas sem a negação. O que tiver de negação, você elimina. Letra A, já encontrei negação, eliminei. Letra B, já encontrei negação, já eliminei. E na letra C, ó, já encontrei negação, já eliminei. Então só sobrou por exclusão, só você saber que recíproca é só inverter sem negar, você encontra a resposta correta, a alternativa letra D. Mas vamos verificar se houve aí a mudança de locais, né, da proposição, se inverteu, onde tinha no início x, y, z, foi lá para o final, ó, x, y, z. Então, você usou pasta dental, tá afirmando, perfeito. E onde tinha lá, os dentes ficaram mais claros, tá aqui no início, seus dentes ficaram mais claros. Então, resposta correta para essa questão, alternativa letra D. Mais uma questão de número 13. Olha o que vai dizer aí, o que vai cobrar aí nessa questão de número 13. Considere as seguintes premissas, te deu aí a premissa A, te deu aí a B e a C. Premissa, iremos estudar lá na nossa aula de argumentos. Ela vai trabalhar aí com a ideia de proposições. Ele te deu aqui a condicional, ó. Te deu a condicional, onde te deu lá A, I, B. Preciso compreender esse símbolo dentro da lógica, principalmente quando se tratando aí da Banca Instituto AOCP. Ela trabalha bastante com essa ideia de símbolo lógico. Te deu essa condicional, onde a parte inicial é uma proposição composta ligado aqui ao conectivo E. Perfeito. Aí ele deu aqui, foi bom porque te deu se A e B, né? Conectivo E. E tem o se então, né? C. É logicamente equivalente a. Então, te deu uma condicional. Nesse formato, ele pede uma equivalência. Então, a gente vai perceber o seguinte. Tá aqui. Vou escrever a condicional aqui em cima para a gente fazer essa equivalência. Ele te deu essa condicional. Tá aqui. A primeira parte chamou de A, conectivo E e B, colocando aqui, e a última parte chamou de C. Quando eu trabalho com equivalência da minha condicional, o operador central é o condicional, porque ele te deu aqui que é uma condicional, eu tenho duas regras. Puxando para cá, eu tenho a regra do IN, a gente viu nas questões iniciais, e eu tenho a regra também do Neymar. Já sei, professor, Neymar faz gol, Neymar faz gol, é a regra do condicional que transforma no ou. Você vai observar as alternativas para não perder tempo. Quando eu estou trabalhando com a regra do IN, você vai perceber que eu preciso de um se então. Ó. Todas as alternativas aqui não tem o operador condicional, não tem um se então. Então a regra que eu vou utilizar não será a regra do IN, inverte e nega. A regra que eu vou utilizar
é a regra do Neymar. Então eu vou ter que transformar essa condicional, o símbolo da condicional, eu vou transformar no conectivo ou, tá aqui. Vou negar essa primeira parte, nega a primeira parte, e vou manter a segunda parte. Ó. A segunda parte do condicional é essa estrutura. Ou seja, transformei o se então no conectivo ou, a última parte eu tenho que manter. Manter é não mexer. E dentro das regras e leis e propriedades, que você vai ver aqui no vídeo, que eu vou deixar na descrição, existe uma regra de equivalência bem famosa, que é até mesmo a regra de negação, que é a regra da lei de Morgan, né? De Morgan. Então, quando eu faço essa negação que ele pede para negar, isso aqui é a lei de Morgan. A lei de Morgan nos garante que, vou trazer para cá, quando eu tenho lá a negação de uma proposição com conectivo e, a negação dessa proposição é logicamente equivalente a outra proposição. De que formato? Eu nego a primeira parte, eu transformo o conectivo ou o conectivo e no conectivo ou e eu nego a segunda parte. A gente vai ver na aula de negação de proposição, que é a próxima aula na sequência dessa preparação de questões envolvendo aí Instituto AOCP. Essa regra a gente vai definir ela como sendo a regra do neném. De Morgan, a regra que eu utilizo é a regra do neném. Nego a primeira proposição, nego a segunda proposição, transforma aqui o conectivo e no conectivo ou. Isso aqui é uma regra logicamente equivalente da negação do conectivo e. Iremos estudar. Para essa questão, você vai perceber que eu deveria ter a primeira parte, que é o a com a negação, tá aqui é o a com a negação. Conectivo e tem que transformar no conectivo ou e eu tenho que negar a proposição b, negar as duas. Conclusão, você vai perceber que eu tenho dois conectivos nessa minha proposição composta. Tem um conectivo ou, tem um conectivo ou. Primeira parte, proposição A, tem que ter a negação. Segunda parte tem que ter a negação. E a última parte tem que estar afirmando. Ficou fácil agora. Agora é só olhar nas alternativas. Aquela que tem os dois conectivos. Vamos analisar os conectivos. Na letra A, conectivo E, já eliminei. Na letra B, tem o conectivo OU, perfeito. Mas só que na segunda parte, tem o conectivo E, já eliminei. Na letra C, conectivo E, já eliminei. Na letra D, eu tenho um conectivo OU, perfeito. Na letra D, tem um conectivo E. Então, por exclusão, você vai perceber, só restou de forma correta a letra E. Vamos ver se manteve essa estrutura. Tem um conectivo OU? Tenho. Bateu aqui o conectivo OU. Tem um conectivo ou? Tem um conectivo ou. Bateu aqui a segunda parte. E agora eu venho para a negação. Nega a primeira proposição, que ele chamou de A. Silva joga futebol. Então, negar Silva joga futebol, eu coloco lá Silva não joga futebol. B, que é a negação. Silva pratica natação. Se você observar, tem que estar com a negação. Não pratica natação. No final, Silva é saudável. Realmente não tem negação, tem que afirmar. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra E. Mais uma questão envolvendo aí as regras de equivalência. Olha o que disse a questão de número 14. Considere como verdadeira a seguinte proposição condicional. Se a idade de Maria é menor ou igual a 27 anos, então a idade de Joaquim é maior que 43 anos. Dessa forma, é correto afirmar. Então, estou trabalhando com a condicional e pede aí para tirar uma conclusão lógica de acordo com essa condicional. Se eu estou trabalhando de condicional e todas as alternativas, você vai perceber que também é condicional, você já sabe qual é a regra que eu tenho que utilizar. Qual é a regra que eu tenho que utilizar? É a regra da contrapositiva. É a regra que me garante transformar a condicional em outra condicional. De que forma? Invertendo as proposições e também negando. É o inverte e nega. Eu vou manter a estrutura inicial aqui. Então, eu tenho lá, vou chamar aqui, onde ele diz, né, que é uma condicional. A estrutura da condicional é esse formato, está aqui. Se então, a idade de Maria vou colocar em símbolo lógico. Ele está dizendo lá que é menor ou igual a 27. Então, vou colocar aqui, essa idade de Maria, né? Chamou de Maria, vai ser menor
ou igual a 27 anos. Coloquei aqui. A segunda parte está dizendo lá que é maior, essa idade de Maria aí, de Joaquim, né? Que ele chamou aqui, é outro personagem, é Joaquim. Então, Joaquim, a primeira parte é Maria e a segunda parte vai chamar de Joaquim. Está dizendo lá que é maior do que 43 anos. Quando eu quero fazer uma regra de inverte e nega, você vai perceber que eu tenho que trocar condicional para condicional, onde tem o J tem que vir para a parte inicial, onde tem o M tem que vir para a parte final. Agora eu tenho que negar, e aqui é negação dos símbolos matemáticos. Então você vai perceber que eu vou ter alguns símbolos matemáticos, vou deixar aqui de forma de revisão para vocês. Eu tenho os símbolos matemáticos e eu tenho que saber utilizar de forma correta a negação desses símbolos, para eu não perder uma questãozinha fácil. Então eu tenho aí os símbolos e eu vou ter aqui a negação. Vou ter a negação desses símbolos matemáticos. Tá aqui a negação. Perfeito. Então os símbolos dentro da matemática, você vai estar diante do símbolo do maior, do menor, do maior ou igual. Vou colocar aqui embaixo, do menor ou igual. Dá para colocar. Quando eu faço a negação desse símbolo, você vai perceber que esse símbolozinho da igualdade ele tem que obedecer à regra. Quando eu digo que é só maior, quando eu faço a negação, ele vira menor ou igual. Aquilo que não tem o símbolo de igualdade, quando eu faço a negação, tem que ter o símbolo da igualdade. Da mesma forma aqui, ó, inverto. Se é o símbolo de menor, você vai colocar agora que é o símbolo de maior. Só que eu tenho que colocar a igualdade. Aqui, ó, que está maior ou igual. Agora eu tenho o maior igual. Se eu tenho igualdade, quando eu faço a sua negação, eu tiro a igualdade, fica só o símbolo contrário ao maior, que é o meu menor. Da mesma forma, se vier lá, né? Menor ou igual, quando eu faço a sua negação, o símbolo tem que ser maior. Foi o que utilizou essa questão. Ó. Essa questão trabalhou menor ou igual. Quando eu faço a negação de menor ou igual, você tem que procurar uma que vai ter maior. O símbolo de menor ou igual, está aqui, né? Do maior ou igual, estou analisando de Joaquim, está aqui, ó. Do maior, né? Do maior, quando eu faço a negação do maior, trazendo para a idade de Joaquim, a sua negação vai ser menor ou igual. Já aquele símbolo referente a Maria, que é menor ou igual, quando eu faço a sua negação, isso vai ficar somente o maior, certo? Então aqui vai ser Maria maior do que 27 e Joaquim menor ou igual a 43. Então você tem que procurar uma alternativa que está exatamente nesse formato. Se Joaquim é menor ou igual a 43 anos, então a idade de Maria é maior que 27. É maior do que 27. Então a estrutura correta que você ia marcar para essa questão, a alternativa letra E. Bate, professor? Bate. Eu inverti aqui a ideia de Joaquim, inverti a ideia de Maria. E agora eu vou pelo símbolo matemático. Aquilo que o comando da questão chamou de maior, quando eu faço a sua negação, vai ter que transformar em menor ou igual. Perfeito. E aquilo que o comando da questão chamou de menor ou igual, quando eu faço a sua negação, eu coloco somente maior. As demais alternativas você vai perceber que existe erro. Mas vamos analisar. Na letra A, estou trabalhando com Joaquim. Inverteu? Inverteu. Só que aqui ele colocou maior. Não é maior, é menor. Já paro por aí. Aqui não inverteu, precisava iniciar com Joaquim. Aqui também não inverteu, precisava começar com Joaquim. E na letra C, a letra C colocou só menor. Aqui está errado, porque está faltando menor e está faltando também o símbolo de igualdade, o igual, 43 anos. Maria, aqui ele colocou, já acrescentou, né? Colocou o igual, colocou o maior, só que colocou o igual. Ó. Não existe esse igual. Quando eu faço a negação do menor ou igual, o igual desaparece, fica só o maior. Por isso que a banca considerou como resposta correta para essa questão a alternativa letra E. Mais uma questão de número 15, né? Última questão dessa lista. Fizemos aí diversas questões das regras de equivalência da Banca Instituto OCP. Eu trouxe essa questão porque a banca ela colocou aqui o quem, colocou o quem. Se você observar, a ideia do quem é uma ideia de condicional, é um sinônimo do condicional. Diz lá, né? Se quem toma banho quente
e sai no sereno, fica com calor de garganta. Então, colocou aqui o então. É uma questão que caiu na prova do concurso de Corpo de Bombeiro Militar do Pará de 2022. Questão bem interessante que eu trouxe para discutir aqui junto com vocês. Então tá lá, é uma condicional, toda vez que você encontra lá, né, o quem, o quanto, o quando, né, essa ideia que vier numa estrutura, ela vier com sinônimo de condicional, dentro da lógica eu considero ela como sendo conectivo, ó, condicional, conectivo sim, então, perfeito. É uma condicional, quem toma banho quente e sai no sereno, tenho aqui o conectivo e eu tenho então, ó, aqui é como se fosse o então está suprimido. Poderia escrever essa proposição como se fosse um se então. Se toma banho quente e sai no sereno, então fica com dor de garganta. Então essa parte final, fica com dor de garganta, é a última proposição. Eu tenho uma proposição inicial, tomar banho quente, eu vou chamar aqui de P. Então eu vou chamar aqui primeira proposição, tomar banho quente, chamei de P. Conectivo ligando as duas proposições iniciais, vai ter o conectivo E, tem um sai no sereno, proposição Q. A última proposição fica com dor de dentro, eu vou chamar aqui de uma proposição R, tá aqui. É uma condicional composta, a estrutura da condicional composta. Quando eu quero concluir de forma parecida, equivalente, eu mantenho a estrutura inicial com o conectivo, é uma proposição composta, e a parte final ó, é uma proposição simples. Qual é a regra que eu vou utilizar? Todas elas, ó, nas alternativas tem um quem, então é de condicional para condicional. Qual é a regra que eu utilizo para transformar uma condicional em outra condicional? É a regra do IN, é a regra do inverte e nega. Ou seja, eu tenho que procurar nas alternativas que vai ter o condicional, nesse caso aqui representado pelo quem, todas elas tem lá o quem, ó. Todas as alternativas têm o quem. E agora eu vou verificar o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer o inverter toda essa parte de estrutura. O que tem R vem para o início, vai ficar não R. E o que tem essa estrutura foi o que a gente viu com a aplicação da lei de Morgan. Então, quando eu jogo lá para o final, você vai perceber que eu tenho que inverter e negar. Quando eu nego essa proposição, ó, quando eu nego essa proposição ligada com o conectivo E, você vai perceber que eu estou diante aí da aplicação da regra do neném, aplicação da lei de De Morgan. Ou seja, eu tenho que negar a primeira parte, a primeira proposição, nego a primeira, transformo o conectivo E no conectivo OU, nega a segunda parte, a aplicação da regra do neném. Como é que funciona essa regra do neném, professor? É a aplicação da lei de De Morgan. Nega a primeira proposição, nega a segunda proposição e troca aqui o E pelo conectivo OU. Ou seja, na parte final eu teria que ter as duas proposições com negação ligada aí pelo conectivo OU. Vou em busca aí da estrutura. Na letra A, quem sai no sereno fica com dor de garganta. Cadê os conectivos? Eu tenho que ter aqui, ó, se você observar, pelo menos o U. Tá aqui, pelo menos o U, porque o sim então está representando aí como se fosse o quem. Cadê o ou? Não tem o ou. Tanto na letra A como na letra B, é como se fosse aqui apenas a condicional simples, né? O operador condicional com duas partes, mas eu preciso ter as três partes. Da mesma forma na letra C. A letra C também está dizendo aí essa informação. Olha o que disse aqui na letra D. Eu vou lá. Quem não teve dor de garganta, tá aqui com a negação na primeira parte. Aí eu tenho lá, né? Vai ser a próxima proposição, tem o outro não, tá aqui o outro não, e eu tenho o outro não, tá aqui o outro não. As três proposições têm que ter a negação. E eu tenho aqui o conectivo, que é o conectivo OU. Na letra E, já posso eliminar, porque também não trouxe o conectivo OU. Então, para essa questão, só teria como resposta correta a alternativa letra D. Quem teve dor de garganta é a última proposição, ó, ficou com dor de garganta, trouxe para o início. Então, coloquei a negação, inverti, dor de garganta veio para o início. Depois, né, de dor de garganta, não tomou banho, não tomou banho, né, quente, que eu chamei de P, ó, negação de P. Não saiu no sereno. Saiu no sereno, coloquei a negação e coloquei exatamente a negação do conectivo E.
transformou aqui no conectivo OU por causa da lei de De Morgan, que nos garante a negação do conectivo E. Isso é logicamente equivalente à negação de duas proposições, né? Colocando aí, substituindo com o conectivo OU. Certo, pessoal? Então, com isso, concluímos essa aula de resolução de questão envolvendo equivalência lógica de proposições compostas, questões, né, da banca Instituto AOCP. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando de qualquer forma a compreender esse conteúdo, curte e deixa seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.